De Copa, mas agora com o nosso repórter de esportes, Pedro Santana. Pedro, cara, que história é essa desse cartão vermelho? Porque começou no fim de semana, houve ligação de Trump, Trump já falou hoje, o Infantino, que é o presidente da FIFA, já tá se defendendo todo, mas a história é muito feia. Explica aí pra galera. Pois é, Rafa, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que acompanha a gente. Olha, esse é um dos episódios mais polêmicos, além de toda essa Copa do Mundo que tem acontecido, mas agora, especificamente na fase de mata-mata, é um dos episódios mais polêmicos até agora. O que acontece? O jogador Balogun, atacante dos Estados Unidos, foi expulso no jogo contra a Bósnia, que aconteceu nos 16avos de final, na última semana, e vou explicar mais ou menos como foi o lance. Ele já tinha marcado um dos gols que deu a vitória para os Estados Unidos contra a Bósnia, e aí em uma disputa com o zagueiro da Bósnia, ele acaba pisando no calcanhar desse adversário. O lance seguiu, inclusive o árbitro era o Rafael Claus, árbitro brasileiro que está na Copa do Mundo. O lance seguiu, mas depois da revisão solicitada pelo árbitro de vídeo, foi indicado realmente o cartão vermelho aplicado direto. E aí o que acontece? Além dele ser expulso da partida, não ser ejetado do jogo que estava disputando, ele não disputaria agora as oitavas de final, que vai ter mais tarde, Estados Unidos e Bélgica. Apesar disso, agora no final de semana, aí que vem toda a polêmica da história, porque a FIFA ela tirou essa expulsão do jogador. Então, ele foi expulso do jogo, né, contra a Bósnia, mas ele vai estar disponível agora para o jogo contra a Bélgica. E aí que tal? O Balogun é um dos principais jogadores dos Estados Unidos, é o artilheiro, tem 3 gols, vem fazendo uma campanha brilhante na Copa do Mundo. Inclusive, os Estados Unidos vem surpreendendo bastante nesse Mundial, foi o líder do seu grupo, ganhou agora contra a Bósnia também por 2-0, e então é um reforço muito bom para os Estados Unidos. E aí, ao decorrer do final de semana, a gente foi tentando entender o porquê dessa anulação, dessa expulsão que deixaria ele de fora agora da partida. E, em resumo, foi, na verdade, um pedido do presidente Donald Trump dos Estados Unidos. Ele revelou hoje na Casa Branca que fez uma ligação direta com Gianni Infantino, que é o presidente da FIFA, solicitando a revisão do lance. E aí o Infantino atendeu prontamente o pedido. E agora o que acontece é que o Balogun vai ser suspenso dessa partida, mas só vai cumprir em outro duelo dos Estados Unidos, não nessa Copa do Mundo, mas em alguma outra competição. Assim, é um acontecimento histórico para essa Copa do Mundo, mais uma polêmica aí que o Mundial traz, e agora é esperar, porque às 9 horas da noite tem Estados Unidos e Bélgica, jogo aí que vale vaga para as quartas de final da Copa. A gente, inclusive, tem o vídeo do Donald Trump admitindo que fez sim essa ligação. Vamos ver. But all I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. I thought it was 2 great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a guy punching somebody in the face or anything that, you know, would be different. And I think it's a terrible, if they wouldn't allow, you know, a top player, maybe the best, maybe among the best players on the team to play, I think it would have had a big stain. And I related just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. But and I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision because, number one, it wasn't a foul. If you would have taken him out, I think it would have really stained this incredible champion. We got to have our best players, and Belgium's got a great team, by the way. We got to have our best players, and they have to have their best. And if we win or we lose, it's fair. Otherwise, let's say we lost him and we lose the game. It would be a terrible thing. So I think they made a really brilliant decision. I think the referee's call was horrible. And nobody talks about that. They talk about the red card like it's fine. Nobody talks. The referee's decision to red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you got to be kidding. This guy just hands up, okay, your best player is not going to play next week or in the next game. I said, wow, that's a lot of power. That's terrible. But then I looked at his past, and it wasn't. Ó, detalhe aí, tá? Você viu que no final ele ficou dizendo que o juiz brasileiro era suspeito, que não era tão bom. A CBF já saiu em defesa do juiz. Pedro, conta aí os detalhes. Exato. Depois de toda essa polêmica, inclusive agora com esse posicionamento do Trump em um ataque direto, né, ao Rafael Claus, árbitro brasileiro, um dos mais competentes aqui do nosso país. Inclusive, só para terminar esse prestígio aos árbitros brasileiros, essa é a Copa com mais árbitros brasileiros na história, são 3 ao total. Mas, enfim, voltando ao assunto, depois desse momento, assim, desse ataque direto ao Trump e também dos ataques que o próprio Claus vem recebendo
durante essa Copa do Mundo, nas redes sociais, das próprias delegações, a CBF se posicionou, falou que o Klaus ele é um árbitro completamente competente e que não tem esse histórico de polêmicas aqui no país, né? Então a Confederação Brasileira de Futebol se posicionando, defendendo o Klaus, e também a Federação Paulista de Futebol, que é a qual ele faz parte aqui quando representa o país, também se posicionou nessa mesma linha de raciocínio, defendendo o Klaus sobre esse momento, que é completamente um lance interpretativo. Bota aí, Gondão, aí pro pessoal ver em casa. Vamos encher de novo a nota da CBF. Vou tentar ler aqui para todo mundo, ó. Bota aí no telão para mim, ó. Rafael Klaus integra o quadro de árbitros profissionais da CBF, é reconhecido mundialmente como um dos melhores árbitros em atividade e possui uma trajetória marcada por excelência técnica, conduta ética e absoluto respeito ao futebol. A CBF refuta qualquer insinuação que coloque em dúvida a integridade de Rafael Klaus. Não há em todo o seu histórico qualquer elemento que o desabone ou sustente qualquer tipo de suspeita. Trata-se de um profissional exemplar, cuja carreira é amplamente respaldada por avaliações técnicas, desempenho consistente e confiança das principais competições nacionais e internacionais. É um pouco vergonhoso uma situação dessa acontecer, porque, como deixou claro a CBF, o Rafael Klaus tem um currículo. Bastante, Rafa. Inclusive porque, lembrando que aquele jogo da estreia da Copa, né, quem apitou foi outro árbitro brasileiro também, aquele jogo marcado por algumas polêmicas, foram 3 expulsões ao total. E agora mais um episódio, mas é aquilo, né? Um lance completamente interpretativo que acaba marcando negativamente aí a arbitragem do Klaus. E, como eu comentei, quem acompanhou o jogo sabe que foi um lance completamente interpretativo, tanto que depois da solicitação do árbitro de vídeo, que é recomendado o cartão vermelho, e, querendo ou não, mais uma polêmica aí para manchar um pouco mais essa Copa do Mundo 2026 nos Estados Unidos. Essa relação do Infantino com o Trump também é bem próxima, né? Teve até aquele lance do Prêmio da Paz da FIFA. Conta um pouco aí como é essa relação entre os dois. Essa relação entre os dois não é de agora, né? Como você bem lembrou, durante o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo desse ano, num evento lá nos Estados Unidos, o Gianni Infantino ele concedeu para o Trump um prêmio referente à paz. Então, enfim, aquilo também foi bastante polêmico. Agora essa Copa ela é cotada para ser uma das Copas com maiores interesses políticos entre ambas as partes e também financeiro, né? Então, fortalece bastante essa ligação dos dois, essa relação entre os dois. E agora, mais uma vez, algo completamente inesperado. Nunca aconteceu isso dessa forma tão... Dessa forma tão explícita entre um presidente e uma nação com o presidente da FIFA e fazer uma ligação direta pedindo uma solicitação de revisão do lance e, querendo ou não, diretamente para o principal jogador do seu país em meio a uma Copa do Mundo, Rafa. Isso realmente tem me assustado quão essa interferência da FIFA pode acontecer. Inclusive, a nossa manchete atual é sobre o Infantino, dizendo que admitiu a ligação do Donald Trump, mas destaca independência da FIFA. Mas fica complicado acreditar em uma independência diante do fato tão explícito de que sim, houve uma ligação do Donald Trump e logo após houve então a mudança desse cartão vermelho. Inclusive a Bélgica também fez uma apelação à FIFA e não foi atendida, né? É isso, a Bélgica, adversário dos Estados Unidos hoje, né, vai enfrentar os Estados Unidos à noite, com o Balogun sendo esse um dos principais jogadores do confronto, fez uma solicitação pedindo para realmente ter essa anulação da expulsão, então fazendo com que ele de fato não jogasse hoje, mas a FIFA negou. Então, por enquanto, o Balogun vai ser um dos destaques aí da partida, mas a Bélgica já respondeu e falou inclusive que isso aí pode acabar nos tribunais se o Balogun realmente jogar o jogo. Já ia torcer contra os Estados Unidos, agora que eu vou torcer mesmo contra os Estados Unidos. Ô Pedro, além de Estados Unidos e Bélgica, o que é que mais tem dessa